Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Com muita alegria, estamos mais uma vez aqui reunidos com o nosso programa Palavra Viva. Vamos partilhar o Evangelho de hoje. Vamos mais uma vez perguntar ao Senhor o que Ele tem para nos falar com essa palavra. O que o Senhor tem para nos direcionar com a palavra dEle, que é tão concreta em nossa vida. E nesse sentido, quero te convidar mais uma vez a fazer uma breve oração para a gente começar. Pedir o Espírito Santo sobre o seu coração, sobre os seus ouvidos. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós clamamos o Teu Espírito sobre nós, sobre o nosso dia, sobre o nosso coração. Pedimos ao Senhor que venha sobre os nossos ouvidos, para a gente bem entender, bem ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, para que o Senhor venha sobre os nossos pensamentos, a nossa mente, nos dando o entendimento necessário para acolher bem a palavra do Senhor. E também venha Espírito Santo sobre o nosso coração, para que nós possamos receber essa palavra em nosso coração, uma palavra que dê frutos, que frutifique, que seja o nosso coração seja um solo fértil para a palavra de Deus que nós vamos partilhar e ouvir neste dia. Clamamos a presença desse Espírito e desde já louvamos e bendizemos a Deus, porque Ele está sempre conosco. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos partilhar o Evangelho de São Marcos, que está em Marcos 12, de 38 a 44. Ouçamos juntos. Ele lhes dizia em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, no valor apenas 1 quadrante. E ele chamou seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram do que tinham em abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho, ele trata de 2 situações e 2 momentos diferentes. Nós vamos falar de cada um deles. Primeiro, Jesus dá uma espécie de uma advertência, de um aviso. Cuidado! Cuidado para não serdes como os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Dentro da comunidade de fé daquela época, os escribas eram aqueles que estavam à frente do povo de Deus. Eram os que estavam dentro dos templos, eram os que iam conduzindo todo o povo. E Jesus, na sua vida pública, a todo tempo com os seus discípulos, Jesus sempre ficava muito irado, muito angustiado com a postura desses homens.
porque eram homens que deveriam conduzir o povo de Deus. Homens que falavam muito, que julgavam muito, que se mostravam muito, mas que não tinham Deus no seu coração. Eram homens que iam às praças, falavam do Senhor, eram homens que entravam nas casas das viúvas, eram homens que se vestiam muito bem, porque eram ditos como sacerdotes, como pessoas poderosas do império. Eram homens que ficavam o tempo inteiro apontando o dedo na cara das pessoas, dizendo que elas podiam e não podiam fazer, deviam ou não deviam fazer. Viviam uma verdadeira hipocrisia. Em outros evangelhos, se tratando do mesmo tema, Jesus os chama de hipócritas. Deixa muito clara essa hipocrisia. E Jesus também disse que a esses que tinham um dever a mais de conduzir o povo, eles seriam ainda mais cobrados. Por isso, meu irmão, nesse primeiro momento da nossa partilha, eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre como está a coerência entre os seus gestos, as suas ações, as suas falas e o seu coração. Como está isso no seu coração? Como tem sido o seu papel dentro da igreja, dentro da sua família? Você tem se mostrado muito bom? Você tem feito muito bem às outras pessoas? Louvado seja Deus! Ou você tem mostrado e feito muito bem, mas lá no íntimo, no seu coração, os seus objetivos não são os objetivos certos. Os seus objetivos não são aqueles que agradam ao nosso Senhor. Você tem se mostrado, ensinado, falado de Deus para vários, falado de Deus publicamente, falado de Deus para os seus filhos, falado de Deus sempre que é convidado ou não. Você sempre tem Deus em seus lábios, você se mostra muito bem, mas e na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro antes de dormir? Como está a sua consciência? Você realmente quer levar as pessoas ao encontro com Deus ou você quer elevar algo dentro de si? Essa reflexão é uma reflexão muito profunda e eu faço ela primeiro na minha vida. Começando por mim. Começando por mim, que às vezes estou aqui falando da palavra de Deus, eu preciso me analisar todos os dias. Eu preciso perguntar ao Senhor todos os dias o verdadeiro motivo. Eu preciso deixar que essa vontade de Deus, eu preciso deixar que a vontade do Senhor venha sobre o meu coração, para que eu viva a verdade e não a hipocrisia. Para que eu seja capaz de viver como Deus quer que eu viva. E não como eu acho que eu devo viver. E não como eu acho que eu mostro o que eu faço ou deixo de fazer. E aí que está, meu irmão, precisamos ficar muito atentos. Muito atentos. Porque Deus fala claramente: estes terão um juízo mais rigoroso. Cuidado. Eu preciso ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Porque nós ouvimos a palavra de Deus. Nós tivemos essa graça de ouvir quem é Deus, de saber quem é Jesus e de anunciá-lo e de amá-lo. Quando chegarmos ao céu, quando chegarmos no momento do juízo particular, isso será levado em consideração. Nós ouvimos a palavra do Senhor, nós a colocamos em prática, ou nós simplesmente mostramos as coisas, mas não vivemos na intimidade do nosso coração. Essa é a reflexão, meus irmãos, que nós precisamos fazer, que eu preciso, que você precisa, que todo cristão precisa fazer, pois nós cristãos teremos um juízo mais rigoroso. Porque nós conhecemos a vontade de Deus. Cuidado. Cuidado com os motivos. Não com o que você faz,
não com as suas boas obras. As boas obras são boas, são sempre boas, mas o principal é o motivo. O principal é o porquê, é o sentido. Faça essa análise, meu irmão. Faça essa reflexão no seu coração. Peça a Jesus essa graça. E se você está percebendo que você está vivendo, fazendo coisas pelos motivos errados, talvez as coisas certas, mas pelos motivos errados, peça a Deus para converter o seu coração. Peça ao Senhor essa graça de honrá-lo, de bendizê-lo. Porque muitas coisas, meu irmão, se não todas as coisas, nós realmente não somos capazes. É só a graça de Deus que vem com o seu Espírito Santo e toca sobre nós. E toca sobre o nosso coração e permite que as mudanças aconteçam, que as conversões aconteçam. Nós vamos dar um breve intervalo. Fique conosco e já já voltamos com mais um pouco da nossa palavra viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Estamos de volta com essa reflexão desse Evangelho que muito tem a nos dizer, que muito tem a transformar o nosso coração. Basta que nós voltemos o nosso coração para o Senhor, abrimos o nosso coração e deixe Ele tocar. Nós falamos um pouco da primeira parte do Evangelho, onde Deus chamava a atenção dos seus discípulos para tomarem muito cuidado para não ser como os escribas daquela época. Aqueles que se mostravam mestres da lei, entendidos, com belas roupas, que falavam em praças públicas, mas que não tinham o Senhor em seu coração, que falavam tudo da boca para fora, que falavam para serem reconhecidos eles mesmos como poderosos, como entendidos, e não falavam para a glória de Deus. Fizemos uma breve reflexão onde o Senhor nos convidou a pensar nos nossos atos, nossas ações, nossos gestos e pensar se tudo o que estamos fazendo é para a glória de Deus ou por nós mesmos, é para a vontade de Deus ou para a nossa. E agora nessa segunda parte do Evangelho, Deus também nos convida a uma reflexão muito profunda. Quando o Senhor vai ao templo, Ele fica observando as pessoas irem ao templo e fazer as suas ofertas. Os homens poderosos, os homens de muita posse, chegam à frente e dão muito dinheiro e fazem grandes orações, colocam o dinheiro lá e louvam a Deus na frente de todo mundo. Até que chega uma pobre viúva. Eu fico imaginando essa cena. Às vezes, quando eu leio o Evangelho, eu gosto de imaginar. Eu fico imaginando uma senhora, talvez um pouco mais velha, com vergonha, um pouco com a cabeça baixa. As viúvas daquela época não eram honradas. As viúvas daquela época não eram cuidadas. Ela fica pobre.
Uma pobre viúva que não tinha nada. Chega com um gesto humilde, com um coração humilde e coloca só 2 moedinhas na caixinha. Só 2. Mas aí que está a grande diferença. Porque essa pobre viúva, ela deu tudo o que ela tinha para o seu sustento. Tudo. Ela deu tudo o que ela tinha. Por uma oferta de gratidão e amor a Deus. É complicado pensar nisso. Porque nós podemos levar essa reflexão para um âmbito até próprio financeiro. Será que nós temos usado os nossos bens para a glória de Deus? Ou será que a gente só dá aquilo que sobra, como esses que deram tanto? Além da reflexão do dinheiro, precisamos também interpretar essa palavra, entender essa palavra no sentido espiritual. Espiritualmente falando, como está o nosso tempo? A nossa rotina no dia a dia, nossas tarefas, nossos trabalhos? Será que a gente só lembra de fazer oração quando sobra um tempinho no fim do dia? Como está os nossos exercícios de caridade? Será que nós só fazemos o bem para o outro quando dá? Quando sobra um tempinho? Ou então quando eu faço tudo para mim, tudo pela minha família, trabalho muito, conquisto tudo para a minha família. Se eu tiver condições, eu vou ajudar lá aquela pessoa que está com problemas financeiros, ou então que está precisando, às vezes, só de um pouco da sua atenção. Estamos em meio a uma pandemia, temos várias pessoas que estão em casa, idosos, pessoas com comorbidades, que precisam sim passar por um isolamento, passar por cuidados dobrados. E às vezes o que eles precisam é só um pouquinho da sua atenção. Será que você tem conseguido dar atenção para esses? Uma chamada de vídeo? Uma mensagem? Você tem conseguido mandar um oizinho, falar um pouquinho de Deus que seja? Perguntar se está tudo bem? Ou não? Primeiro você tem que cuidar de si. Primeiro eu preciso cuidar de mim. E é isso, exatamente isso que o Senhor vem nos alertar com esse Evangelho. Esse Evangelho é um Evangelho propício e maravilhoso para a gente fazer uma seguinte reflexão. Onde é o lugar de Deus no meu coração? Deus está no meu coração como o centro da minha vida, como o meu tudo, como aquele em que tudo gira ao redor de Deus? Ou Deus está quando der, quando é possível? Ou Deus está quando sobra, um espacinho para Ele no meu coração? Façamos essa reflexão hoje. Será que nós temos deixado um pedacinho reservado para o Senhor no nosso coração? Ou será que nós temos colocado o Senhor como centro, como o nosso tudo? Como aquele em que tudo é por Ele, para Ele e com Ele. Faça essa reflexão, meu irmão. Olhe para dentro de si. Pergunte ao Senhor como está o seu coração, se o seu coração está perto dele, se o seu coração tem um grande espaço ou só um pedacinho disso que sobrou. Deus deixa muito claro. Deus deixa muito claro que essa viúva que deu apenas 2 moedinhas, que não valiam nada, ela fez algo muito maior para Deus do que aqueles que deram maiores quantidades. E hoje, com esse Evangelho, o Senhor quer te convidar a dar mais um pouco para Deus. Dá mais um pouco. Não estou dizendo dar mais em quantidade, mas dar mais um pouco com a intensidade do seu coração. Com aquilo que está lá dentro. Dá o tudo. O que você tem para oferecer para Deus hoje? Às vezes você está passando por um momento de tristeza, de angústia,
Às vezes você está por uma fase difícil, tem ficado muito sozinho. Ofereça ao Senhor isso, a sua realidade. Diga para o Senhor no íntimo do seu coração: Senhor, eu te oferto essa tristeza. Eu te dou tudo isso que está no meu coração porque eu quero que o Senhor seja o tudo da minha vida. Às vezes você está por um momento feliz, às vezes os seus negócios estão prosperando, sua família está todo mundo bem. Oferte isso também para Deus. Louve ao Senhor pelas bondades e maravilhas que têm acontecido ao seu redor. Mas não deixe Deus de lado. Nós vamos já caminhar para o final deste programa. E eu quero te convidar a fazer uma oração. Quero te convidar a trazer para o seu coração todas essas mudanças que você precisa viver. Todas essas novas posturas, todas essas conversões. Escolha uma delas. Escolha uma atitude. Faça um objetivo, tenha uma meta. Peça ao Senhor agora, neste momento, que venha sobre o seu coração, que venha sobre a sua vida, para transformar essa situação específica que precisa ser mudada. Te entrego, Senhor, cada um dos que estão conosco, os que estão em casa, os que estão nos vendo, nos ouvindo. E peço, Senhor, por estes corações, para que eles alcancem o Senhor como centro de tudo. Para que eles possam ter um coração novo, um coração cheio de Deus, e não um coração em que só tem Deus de fora e não por dentro. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos por todas essas graças que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Por todas essas oportunidades que o Senhor nos dá de ouvir um pouquinho da sua palavra, um pouquinho das suas meditações, e a gente possa transformar isso em algo concreto. Esse foi o nosso programa, mais um programa Palavra Viva. Uma alegria estar com você. Te convido a conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade, Missão Maria de Nazaré. Estamos atualmente cuidando de trabalhos sociais aqui em Divinópolis. Atendemos aproximadamente 70 pessoas, acolhidos no Lar dos Idosos, numa instituição acolhedora para adolescentes, uma comunidade terapêutica para adolescentes. Nós precisamos muito da sua ajuda. Se você puder nos ajudar, entre em contato conosco. Entre nas nossas redes sociais que você irá conhecer todo o nosso trabalho. Foi uma alegria estar com você. Que Deus te abençoe. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.